A Sara é uma igreja comprometida com seu bem-estar físico, emocional e espiritual e está seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde com relação ao Covid-19. A Covid-19, como tem sido chamada, é transmitida por meio da saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como aperto de mão ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Esteja atento, os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos e sempre que possível, use álcool em gel. Evite tocar os olhos, nariz e boca sem lavar as mãos. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço descartável. Evite o contato com pessoas doentes e limpe objetos e superfícies tocados com frequência. Pessoas com qualquer desses sintomas devem ficar em casa e procurar orientação. Quem chegou de países onde há epidemia deve se recolher em casa, conforme a orientação do Ministério da Saúde. E antes de participar de eventos públicos, faça o teste se está positivo ou não. Essas informações também são válidas para células, Instituto de Vencedores, revisão de vidas e todas as atividades da igreja. São valores que tem que estar na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que o fruto chegue até nós, existem processos que precisam ser respeitados. A árvore não produziria se a semente antes não fosse plantada. Esse processo também acontece em nossas vidas. Os nossos sonhos, as nossas conquistas, os nossos projetos, eles precisam ser plantados como uma semente, em um ambiente totalmente favorável. A palavra de Deus nos lembra que mesmo plantando chorando, regando as nossas sementes com lágrimas, nós teríamos uma colheita farta e alegre. Aqui, nós preparamos a terra, um ambiente favorável de fé e milagres para você plantar. Eu quero te convidar para estar conosco no mês de março, na campanha Semeando Milagres, em qualquer uma das nossas igrejas. Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não
que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas
as minhas lágrimas para Deus. Muda minha sorte quando eu clamar. Intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Entrego as minhas lágrimas para Deus. Muda minha sorte quando eu clamar. Intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, e enche-me de novo. Sou o som dos adoradores. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, e enche-me de novo. Eu navegarei
instrumentos, só a sua voz. Que nasce como fogo, e enche-me de novo, Espírito. Glória a Deus, queridos e amados irmãos, eu quero convidar vocês todos aí com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa. É muito importante a gente declarar sempre a paz ao entrar, seja no nosso trabalho, seja na casa dos nossos familiares. Por quê? Porque Jesus, essa era um costume de Jesus e dos seus discípulos. Quando entrar na casa de alguém, declarar a paz. E por que a paz do Senhor Jesus? Porque o cristão sauda o outro com a paz do Senhor Jesus? Porque Jesus disse algo muito forte que a gente precisa entender. Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a gente começa a entender que Jesus possui uma paz que é diferente da do mundo. Jesus deixou essa paz para nós. Que paz que é essa de Jesus? É uma paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a tua casa, que a paz de Jesus está entrando sobre o seu lar. E não importa a distância, sabe por quê? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, certa vez Jesus estava entrando em Cafarnaum. E chegou próximo a Jesus um centurião e disse para Jesus: Jesus, o meu servo está em casa sofrendo terrível dores e paralítico. Jesus disse para aquele centurião: ele vai ser curado. E aquele centurião disse para Jesus: Jesus, assim como o Senhor, eu sou autoridade. Veja bem, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Jesus, assim como o Senhor, eu sou autoridade. Eu digo aos meus servos, a quem está abaixo de mim, uma palavra e eles acatam. Assim também ao Senhor. Dize apenas uma palavra
e o meu servo será curado. Não importa a distância que nós estamos orando por você, orando por sua casa e declarando uma palavra de vitória. Seja uma cura que você precisa, seja, querido, uma porta de emprego, Deus vai te honrar. Para Deus não existe impossível. E essa palavra que nós liberamos sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra rápida, porém bem objetiva ao seu coração, no tema da campanha Vitória da Cruz, em nome de Jesus, amém? Você que está com a palavra de Deus aí, querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, em nome de Jesus. Enquanto você abre aí, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, um texto bem conhecido, nós estaremos a meditar a partir do versículo de número 1, texto muito conhecido no nosso meio, porém, nós compartilharemos algo que nós precisamos nesses dias, de suma importância para a tua vida. Novamente eu vou repetir, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Queridos, é preciso entender e examinar bastante esse texto. Mas a palavra que eu quero deixar para o seu coração são 3 coisas importantes. Não são somente essas 3 coisas que fazem como princípio do reino, mas 3 coisas muito importantes que você precisa entender para alcançarmos a vitória da cruz. Também precisamos entender que a vitória da cruz já foi consumada pelo sangue de Jesus, mas a conversão ela é diária. Jesus nos ensina que todos os dias nós devemos vencer o nosso eu, examinar a nós mesmos e identificarmos aquilo que nós estamos em falta, rumo à coroa. Nós precisamos vencer todos os dias. Eu e você que está me ouvindo daí, nós temos falhas, pecados, mas é contra ele que nós devemos lutar, pois o salário do pecado é a morte. Amém? Quero que você dê um amém aí se você está escutando, se você está entendendo tudo certinho. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Então nós vamos entender que aqui o contexto da palavra está nos mostrando que Jesus foi conduzido por quê? Não pelo diabo. Entenda bem, não pelo diabo, mas foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Note bem, a palavra no versículo 1, Espírito está com letra maiúscula. Toda vez que a Bíblia mencionar Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Do mesmo jeito, Deus com a letra maiúscula é o nosso Deus. Então, o Espírito de Deus é que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Em outras traduções, esse tentado vai aparecer como teste, o significado dessa palavra. Então, Jesus estava ali passando por um teste. Sabemos que esse teste não foi fácil, pois Jesus estava ali, era uma situação difícil. Ele estava ali com fome, com sede. Então era ali uma situação de necessidade humana, pois sabemos que Jesus foi o resplendor da glória de Deus em forma humana. Ele despiu-se da glória e em forma humana ele passou por tudo isso. Sabemos que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, ele aniquilou-se a si mesmo, se fazendo em forma de servo. Ele passou por isso tudo. E nós precisamos entender que Jesus passava por um teste, mas pela condução do Espírito Santo.
Assim é na sua vida também, sabia, querido? Isso que você está passando é o Espírito Santo que está te conduzindo. Sabe essa luta, querido? Você aí mesmo. Às vezes você vai virar e falar, poxa, ele está contando uma história, não. Essa luta que você está passando no seu emprego, querido, é o Espírito Santo de Deus que está te conduzindo para essa luta. Mas, Rodrigo, por que o Espírito Santo de Deus está me fazendo passar por essa luta? A Bíblia diz no livro de Jó, se eu não estou equivocado, no capítulo 5, que a tribulação, a perseguição, ela não brota da terra. Essa tentação, essa tribulação, esse teste, essa perseguição, essa luta tem um propósito. Mas que propósito é esse? Para que o nome de Deus seja engrandecido através dessa tua luta, querido. Através dessa tua luta, através dessa prova, Deus vai te honrar. Mas como? Nós precisamos entender como Jesus, em forma humana, venceu esse teste, porque nós sabemos que Jesus venceu esse teste. Primeiramente, Jesus acatou a palavra de Deus. Anote aí, palavra de Deus. Palavra de Deus. Veja bem que toda vez que Satanás tentava Jesus com uma palavra, Jesus estava embasado nas Escrituras Sagradas. É por isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que nós precisamos examinar as Escrituras, pois contém de haver nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São palavras de Jesus. Então nós precisamos examinar a Bíblia, embasado no primeiro tema, a palavra de Deus, que Jesus estava enxergado. Você precisa ler a Bíblia. Nesses últimos tempos, a Bíblia, ela não foi feita para ser aberta no Salmo 91 e colocada na sua prateleira amarelando. A Bíblia foi feita para ser meditada, não lida, meditada. É o momento em que você tem intimidade. A Bíblia é o único livro que você medita ou faz a leitura ao lado do autor. Deus está ao teu lado. E Ele é quem abre os olhos para as Escrituras. E precisamos entender, Jesus guardou isso. Então repara, toda vez que Satanás vinha com ataque, Jesus contra-atacava com a palavra. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não vai adiantar. Uma luta é eu tentar contratá-la com o quê? Com discussões, com brigas. Não, pela palavra de Deus. Repare bem, por 3 tentativas, Satanás tentou Jesus, atacando Jesus, mas em todas as 3, Jesus combateu através da palavra. Você que está anotando aí, anote aí a ordem. Jesus meditava, e todas essas 3 vezes que Jesus combateu Satanás, estava, vou te falar na ordem, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, foi a primeira menção de Jesus, de Deuteronômio, quando ele respondeu. A segunda contra-ataque de Jesus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Amém? E o terceiro contra-ataque de Jesus, Deuteronômio 6, 13. Todos embasados nas Escrituras. Sabemos que desde a infância de Jesus, Jesus já se encontrava com os mestres das leis, escribas, aqueles que tinham o domínio da palavra e já o interrogavam. É o que a palavra diz, ou seja, tinha um entendimento para compartilhar. Então Jesus tinha o discernimento e a palavra guardada no seu coração. Sabe o que você precisa, primeiramente, fazer para você vencer o inimigo? Guarde a palavra de Deus na tábua do teu coração. Mas como, Rodrigo, eu guardo a palavra de Deus na tábua do meu coração? Você precisa pedir a Deus. No livro de Tiago, Deus diz: há falta de sabedoria em vós? Peça a Deus, que Deus lhe dá deliberadamente. Ele não lança, ele não olha em rosto. Certamente lhe dará. Deus está pronto para te dar discernimento a partir de nós pedimos: Jesus, eu quero a luz da tua palavra. Nós teremos, porque Ele é a luz, e Ele diz que aquele que segue tem a luz da vida. Você, a partir de hoje, querido, escute bem, está recebendo a luz da vida. A partir de hoje, você que está dizendo aí na sua casa: mas eu leio a Bíblia e não consigo entender, a luz de Jesus está sobre você, está te cobrindo. A partir de hoje terá as Escrituras Sagradas ficarão claras, você vai entender a partir do momento em que você buscar. Amém? Segundo passo que Jesus guardava e manteve em si para vencer essa tentação foi o jejum. Anote aí, jejum. Mas precisamos entender, o jejum, Jesus certamente jejuou, mas o que
que me faz ter um jejum forte? O que me faz ter um jejum para mim vencer algo? Primeiro passo, eu quero te dar algumas direções sobre o jejum. O jejum, você que sabe que é muito importante, que é muito poderoso, pois Jesus disse que há classes de demônios, há situações que só vencem através da oração e do jejum. Você precisa entender que Deus se agrada de rotina. E quando você começar um jejum, eu senti muito forte falar isso, querido. Às vezes tem pessoas que têm começado o jejum, faz uma aliança com Deus e depois para. Deus se agrada de rotina. Não faça um jejum, querido, que você sabe que você não vai ser capaz de fazer. Mas pelo contrário, se você vai ver que você não vai conseguir, não faça. Não faça. Deus, o primeiro passo é fidelidade. Fidelidade é quando eu assumo um compromisso com Jesus, com Deus e acato o compromisso. Então, você que vai jejuar, jejue, mas com temor e tremor. Certamente Deus vai te dar fortalecimento. Comece devagar, você que está aí me ouvindo. Eu quero fazer um jejum, eu quero vencer o mal. Comece devagar, comece, prática. Um dia, meia hora, começa, que Deus certamente te fortalecerá. E a terceira coisa, que Jesus, certamente todo momento da vida de Jesus, ele mantinha a prática disso, é a oração. E o que significa oração, querido? Oração é o ato de falar com Deus. Você precisa entender que toda vez que eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Mas toda vez que eu oro, eu estou falando com Deus. Para mim, falar com Deus é através da oração. Pedir por alguém, intercessão. Mas aí eu quero ouvir a voz de Deus. Qual é a maior revelação da voz de Deus? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem poder para transformar. Por isso, querido, nós precisamos entender a oração. A oração é muito importante. A oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos, não dizendo que nós somos justos, pelo contrário, somos pecadores, porém justificados pelo sangue de Jesus. Querido, você é justificado pelo sangue de Jesus. Ore sem cessar, ore. Está acontecendo algo na tua vida? Comece a orar. Lembra de Jacó no val de Jaboque? Sabe o que Jacó fez? Jacó insistiu, sabendo que o reino dos céus é tomado por violência, tomado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Sabe como é que você vai tomar posse de uma cura na sua vida, querido? Orando, jejuando, se fortalecendo com esses 3 tópicos aqui. Mas ore, querido, incessantemente, não pare de orar. Muitas pessoas têm orado 1, 2 dias, não vê Deus conferindo graça a respeito do seu pedido de oração e param. Você não. Você vai orar incessantemente até que o céu não resista e te confira poder. Mas ore fervorosamente dizendo: Deus, enquanto o Senhor não me abençoe, eu não saio daqui, assim como Jacó. Deus, me abençoe, eu não te largo. Ore até que os céus se abram. Não desista, não desista. Muitas vezes a gente não toma posse de algo porque nós desistimos de orar. Orei 1 dia, orei 2 dias, poxa, Deus não me confere graça nessa área, Deus não está ouvindo a minha voz. A Bíblia diz que Deus está com os ouvidos inclinados ao que clama. Querido, a sua oração tem poder. Tudo isso que você está passando, Deus está apenas te provando para no final te honrar. Ele vai te honrar, querido, Deus vai te honrar. O que eu preciso entender então? Eu tenho, sabendo que a minha luta não é contra carne nem sangue, pelo contrário, a minha luta ela é espiritual. Eu preciso, numa luta espiritual, usar armas espirituais. O inimigo, querido, interessante, a gente precisa entender isso. Nós precisamos, juntamente com o jejum, a palavra de Deus e a oração, blindar o nosso caráter. Blindar o nosso caráter, Rodrigo? O que é isso, blindar o nosso caráter? Eu preciso cuidar de mim, cuidar do meu caráter, não somente no momento em que eu estou na congregação, no meu ambiente de trabalho, não. Eu devo principalmente cuidar do meu caráter quando ninguém me vê. O mundo espiritual não irá te respeitar somente no momento em que você
em nome de Jesus, impõe as mãos, não, porque o inimigo ele te conhece. Mas como assim o inimigo me conhece? O inimigo, ele não é onisciente, ele não sabe aquilo que passa na sua mente, mas pelas dicas, pelas nossas ações e condutas, o inimigo vai fazendo o estudo completo de você. Deixa-me ser mais claro para você. Às vezes, o seu pastor, a sua família não está perto de você, ninguém está com você. Às vezes você está 4 paredes do quarto, ninguém está te vendo, mas ele te vê e está anotando tudo o que você está fazendo. Ah, então ele gosta disso, ok. Você vai vivendo, o inimigo é ardiloso, ele não é ansioso, ele tem calma, ele é cauteloso e ele vai fazendo o estudo completo do Filho de Deus. Para quê? Para usar tudo aquilo que ele estudar de você contra você. Ah, então a falha dele é nisso? O que você acha que o inimigo vai te atacar? Numa área em que você nunca caiu ou numa área que você está acostumado a cair? É nessa área que o inimigo vai te atacar. Ah, então ele gosta de ir naquele ambiente. É ali que ele vai falar no seu ouvido. Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado. A Bíblia diz isso. Deus não tenta ninguém, mas pelo contrário, as nossas concupiscências. Concupiscências são vozes que a todo tempo têm falado. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Sobre o seu caráter, você está aprendendo que você precisa guardar quando ninguém te vê, porque o inimigo ele está vendo, ele está montando uma estratégia com você, mas você também precisa entender as estratégias, todo o contra-ataque que ele sabe com você e parar aquilo, porque a Bíblia diz que junto com a tentação Deus nos dará uma porta de escape. A Bíblia diz, Jesus dizendo, se um olho te faz errar, ora por ele e aparta de ti? É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, se um olho te faz errar, arranque e aparta de ti. Há casos que você não vai vencer. Esse pecado não é só coração, mas é arrancando. Meu irmão, vamos numa festa hoje? Arranca, não vá. Mas ir na festa é pecado? Não, mas se você sabe que lá vai ter algo que vai te fazer pecar, querido, não vá, arranca e aparta de ti. Vamos ali, vamos fazer aquilo, vamos conversar isso. Arranca e aparta de ti. Está te fazendo errar? O inimigo quer te levar à morte. Mas como a morte? Através do pecado. Pois o salário do pecado é a morte. Só que Deus, querido, Deus é fiel. Deus tem falado através da sua palavra, da sua santa palavra, através dos profetas, através desse vídeo, e está nos dando estratégias para que nós vençamos o mal, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Mas só que nos foi dada autoridade e poder, mas quando nós caímos na sua armadilha, nós transferimos o poder que é nosso por direito para o inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Satanás é o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, como leão rugindo, à procura de uma alma no qual ele possa devorar. O propósito de Satanás é esse, ele está ao seu redor, rugindo como leão, anotando, articulando, estudando, para no momento oportuno ele te atacar. Mas você está sendo totalmente empoderado, querido, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça aí na tua casa, você que está do lado, querido, do teu filho. Eu quero que você imponha as mãos sobre a vida dele. Você que está em casa, familiares, unidos, amigos, se aproximem. Em nome de Jesus, essa oração ela tem poder, querido. Essa oração ela vai te fortalecer. Feche os seus olhos neste momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, essa oração feita com muito temor e também tremor, Senhor, nós estamos aqui pedindo ao Senhor, para que o Senhor comece a observar todo o povo que está ligado, vendo essa pregação, vendo essa mensagem. Existem pessoas, Senhor, que através dessa mensagem
o teu Espírito convenceu essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Convenceu de que ela precisa mudar. Convenceu de que tudo que ela está vivendo está errado. E certamente isso conduzirá ela à morte. O que eu quero pedir ao Senhor é que neste momento o teu sangue precioso venha cobrir a vida desta pessoa, cubra esta casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que comece a invadir esta casa, adentrando o coração. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está com o coração quebrantado, com o desejo de arrependimento, que ela seja totalmente empoderada pelo poder do Senhor, que haja conversão nos lares. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que pecou, a tua palavra diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Senhor, é Ele que nos levanta. Em nome de Jesus, querido, Deus está te levantando. Você que está desviado, desviada, escute isso, querido. Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para uma missão. Não é para você ficar aí. Deus te chamou para romper. Deus, em nome de Jesus, toca nessa pessoa. Deus, transforma essa casa por completo. A partir de hoje, Senhor Deus, nós estamos recebendo uma unção semelhante a Samar. Querido, eu quero terminar essa mensagem dizendo isso para você. A Bíblia diz que certa vez o exército filisteu atacou o povo de Israel e o povo todo fugiu, pois havia ali um campo de lentilhas. Porém, Samar se colocou no meio daquele campo de lentilha, e a Bíblia diz que Samar defendeu aquele campo com unhas e dentes, de modo que naquele dia Deus operou um grande livramento na vida de Samar e no povo de Deus. Assim será na tua vida. Deus está operando um grande livramento, mas é preciso entender. A Bíblia diz que Samar não se posicionou à esquerda e nem à direita. Samar se posicionou no centro daquele campo de lentilha. Esse campo de lentilha é o seu emprego. Esse campo de lentilha é a sua família. Se coloque no meio desse campo de lentilha, buscando tudo que nós mencionamos nessa mensagem. Oração, palavra de Deus, jejum, e Deus está operando um grande livramento na tua vida. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Pai sejam com você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Olá, Igreja Sara Nossa Terra querida, que bom chegar até vocês, trazendo hoje Momento Bispo Rodovalho. Mais uma vez juntos, mais uma vez profetizando, declarando que Jesus é o Senhor deste país. Nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo de uma aliança do Senhor. Amém? Como eu preguei domingo passado, quando Josafá subiu contra a grande multidão que veio para invadir Israel, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Ter medo é natural, o problema é o que fazer com medo. Mas no medo ele orou ao Senhor, ele clamou, ele proclamou a palavra de Deus que Deus tinha dado para Israel, que o nome do Senhor estaria na sua casa. E é o que nós vamos fazer, orar com a igreja, profetizar. Deus vai nos dar vitória contra esta epidemia. Deus vai nos ajudar a quebrar o poder dessa força maligna, porque é uma força maligna, né? Destrutiva. Amém? E nós vamos sair da crise maiores, vamos sair da crise mais fortes, uma economia melhor. E você precisa ter muita sabedoria para se reinventar nessa hora, né? Para trazer algumas medidas práticas, para não parar, ficar de braços cruzados. Não, pense e ore como você pode crescer, como você pode dar segurança para as pessoas no seu negócio, na forma de negócio. Muita gente vai perder valor, vai perder recursos, mas muita gente vai ganhar. Então vamos ser desses que ganhamos. Deus vai nos dar sabedoria e direção em cima dessa palavra. Assista a minha mensagem que está postada de domingo passado, Vencendo as Tempestades. Vencendo as Tempestades. Assista essa palavra de domingo passado e veja o que eu preguei sobre isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Estamos aí, né? Tivemos nesse final de semana um grande congresso de cura interior e crescimento emocional por internet, né? Mas foi uma bênção, muita gente participando, muita gente recebendo a palavra do Senhor. E é assim que nós vamos ficar agora nesse período, curto período. Se Deus quiser, logo passa, vamos vencer esta virose e sair mais forte em nome de Jesus. Deus abençoe, receba seu pastor, seu bispo com a salva de paz.